Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula da disciplina de redação. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre gêneros textuais, tá certo? Eu espero que vocês tenham assistido a aula passada, né, que eu dei uma introduçãozinha sobre o que são os gêneros textuais. Quem não assistiu, volta lá e assiste, tá certo? Hoje é a aula 7. E eu escolhi o gênero notícia, que é um gênero que circula, né, todos os dias no nosso meio. Às vezes a gente pode até não ter contato com esse gênero, mas a todos os dias ele circula no nosso meio, tá bom? Então, o que é uma notícia? Gente, a notícia é um gênero textual jornalístico, ok? É importante que vocês saibam disso, que é um gênero textual jornalístico porque circula na esfera jornalística, ok? E não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, gente, o gênero notícia, né, é um texto informativo. Então, se é um texto informativo, ele vai o quê? Ele vai informar. Vai informar sobre o quê? Sobre um tema atual, né? Ou sobre algo que está acontecendo naquele momento. Às vezes a gente está assistindo televisão, né? E do nada aparece aquela notícia que para a programação que está passando na televisão para dar uma notícia de algo muito sério que aconteceu, né? Ou algo muito importante que aconteceu, aquela notícia que precisa ser anunciada naquele momento. Então vejam que é uma notícia, né? Uma notícia que está sendo transmitida de forma oral, né? Um jornalista, uma jornalista está comunicando essa notícia e não deixa de ser notícia, tá certo? É um texto informativo, ok? E esse tipo de texto, né, gente, o texto, a notícia, ele vai circular nos jornais, nas revistas, né, nos meios televisivos, no rádio, tá certo? Na internet, né, hoje com a evolução da internet, é muito simples e muito fácil a gente ler qualquer tipo de notícia, né, a gente coloca lá no Google a notícia que a gente quer saber, né, e rapidamente aparece lá todas as informações. Então, é um gênero textual que circula em todos esses espaços aqui, nos jornais, nas revistas, ok? Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Olha aqui, gente, eu marquei aqui, ó, de negrito, né? Para mostrar para vocês que o texto, né, esse texto, a notícia, esse gênero textual, possui o quê? Mais de uma tipologia textual, tá certo? Além de ser um texto informativo, né, ou seja, a pessoa vai informar sobre aquele fato, pode também, né, ter traços descritivos e narrativos. Estão percebendo como os textos eles possuem mais de uma tipologia textual? Tá bom? Principais características do gênero textual notícia. Ó, gente, esse texto, né, ele é um texto de cunho informativo, como eu já falei, ou seja, alguém, né, vai informar sobre um fato real, né, atual, que está acontecendo ou que já aconteceu, mas é um passado recente, certo? Por exemplo, tem os noticiários do meio-dia, né? Que vão apresentar notícias que ocorreram na noite anterior, pela manhã do mesmo dia, né? Já aconteceram, mas são fatos atuais. Foi um passado recente, ok? Como tem notícias que são anunciadas ali no momento em que está acontecendo. Outra característica, textos descritivos e ou narrativos. Acabei de falar para vocês, né? Até porque a gente vai contar sobre algo que aconteceu ou que está acontecendo. E descritivo porque a gente vai detalhar, né?
Textos relativamente curtos, então as notícias elas costumam ser textos curtos, tá bom? Dependendo do caso, da situação, pode ser um texto um pouco mais longo, né? Mas normalmente é curto. Veiculado nos meios de comunicação, que eu também já falei para vocês. Linguagem formal, clara e objetiva. Então, os textos jornalísticos no geral, a gente não tem só a notícia, né? A gente tem outros textos jornalísticos. Mas a notícia, gente, ela precisa ser escrita de forma de uma linguagem formal, sem coloquialismos, tá certo? A notícia ela precisa ser clara e objetiva, sem rodeios. A pessoa que está comunicando a notícia, ela precisa passar a informação da forma mais clara e objetiva possível para que a gente consiga compreender o que aconteceu ou o que está acontecendo, tá certo? São textos com títulos, né, principal e auxiliar. Eu vou já mostrar para vocês as partes de uma notícia. São textos escritos em terceira pessoa, né? A gente chama de textos impessoais. E um texto impessoal, gente, é aquele texto sem marcas de subjetividade do discurso. Ou seja, a pessoa que está comunicando a notícia, ela deve evitar, né? Ela vai ter que evitar a opinião e juízos de valores pessoais dessa pessoa. Então, ela não vai colocar a opinião dela nesse texto informativo. Ela vai ter que falar o que está acontecendo de fato, ok? Muita gente até fala, né, que a notícia acaba, assim, sendo um texto nem tão impessoal assim, né? Tem gente que acaba, quando está, por exemplo, um jornalista, quando ele está anunciando uma notícia, né? Tem gente que diz que ele acaba meio que colocando as impressões dele ali no que ele está comunicando. Pode existir, né, gente? Mas, assim, no geral, os textos jornalísticos, né, no caso aqui a notícia, é um texto impessoal. E texto impessoal, já falei para vocês, não tem marca de subjetividade do discurso. Ou seja, eu estou comunicando a notícia, não posso dizer o que eu acho disso, certo? Eu tenho que dizer o que de fato está acontecendo, tá certo? Eu não posso dar a minha opinião sobre aquele fato. Eu tenho que relatar, eu tenho que contar o que de fato está acontecendo. A notícia, né, ela possui um discurso indireto, e aqui eu abro um parênteses, porque eu preciso falar para vocês o que é um discurso direto e um discurso indireto. Gente, o discurso direto, o narrador, ele dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Então, quando a gente está lendo, por exemplo, um conto, né, ou uma fábula, a gente vê as falas dos personagens. Então, isso é um exemplo de discurso direto, ok? Direto, porque a gente tem as falas dos personagens. Agora, um discurso indireto é quando o narrador da história ele interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui, gente, no discurso indireto, não encontramos as próprias palavras da personagem. São as palavras do narrador, né? De quem está contando a história, tá certo? Então, aqui a gente não vai encontrar as falas dos personagens, né? A gente vai encontrar aqui a história, né, que o narrador está contando, tá certo? E a notícia, né, a gente vai encontrar o quê? Fatos reais, atuais e cotidianos, ok? Então, essas são as principais características do gênero textual notícia. Aí eu coloquei aqui, gente, a estrutura e um exemplo de notícia para vocês conseguirem perceber como é que essa notícia ela se materializa, né? Vamos primeiro aqui para a estrutura. Ou seja, como a notícia ela se organiza? Ela se organiza dessa forma aqui, ó. O título principal, que a gente chama de manchete. Acredito que você já tenha ouvido essa palavra, né? Manchete. A manchete é o título principal da notícia. E o que é essa manchete? É aquela frase, né, que sintetiza o tema que será abordado. E junto com a manchete, né, com o título principal, tem um título auxiliar, que ele auxilia o entendimento do título principal. Eu trouxe um exemplo que eu vou já mostrar para vocês. A gente tem também o lead. O lead, gente, ele corresponde à introdução da notícia.
Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. Gente, então, em uma notícia, a gente precisa encontrar essas 6 perguntinhas, né? Quem produz uma notícia precisa nos informar sobre o que está acontecendo, né? O que aconteceu, quem, né, aconteceu com quem, enfim, quem são as pessoas envolvidas, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, tá certo? Então, essas 6 perguntinhas precisam ser respondidas aqui na notícia. E essa parte do texto, né, essa introdução e a resposta a essas 6 perguntas, a gente chama de lead, ok? E a gente tem o corpo da notícia, né, que apresenta a notícia com descrições mais detalhadas, ok? Aí eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Vejam aqui, ó. Olimpíadas Rio 2016. Aqui é o título principal, né, a manchete. E a gente tem como título auxiliar Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então, Olimpíadas Rio 2016 é a manchete, né? O título principal é o assunto geral. E a gente tem algo mais específico, né? Que vai me ajudar a identificar melhor sobre o que é essa notícia. Olha, são Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ok? Aí aqui eu tenho um lead, ó. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Ok? Então, aqui a gente tem o que, né? Que é o que? São os jogos que vão acontecer. A gente tem aqui quando, né? Onde. A gente não tem aqui todas as informações por se tratar de uma notícia de cunho mais geral. Mas se a gente fosse, por exemplo, relatar uma notícia de um acidente que aconteceu, aí a gente ia conseguir perceber com mais facilidade essas 6 perguntinhas aqui. Certo? Mas vejam que, no geral, tem os elementos principais, né? O que que vai acontecer, quais os dias que vão acontecer, né? E vejam aqui, ó, que os Jogos Paralímpicos, né? Ele vai dizer que contempla os atletas com necessidades especiais, ok? Aí aqui a gente tem o corpo do texto, né? Que é o que, gente? São outras informações sobre o evento, né? Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante esses 17 dias. Então, vejam que aqui tem mais detalhes sobre o que vai acontecer, né? Em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, essa Cidade Maravilhosa aqui é o Rio de Janeiro, né? Que totalizam 32 locais de competição. Aí é que ele vai dizer. Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby, acho que é assim que fala. Conseguem perceber que nesse parágrafo a gente tem mais detalhes sobre o evento? Uma coisa que vocês devem estar se perguntando, professora, a senhora falou que a notícia conta sobre algo que já aconteceu, né? Mas percebam que esse exemplo, e eu fiz isso propositalmente para mostrar para vocês que a notícia ela também pode contar sobre algo que ainda vai acontecer. Esse é um exemplo claro disso. A gente tem aqui um caso das Olimpíadas. Lógico que 2016 já aconteceu, né, gente? Mas aqui foi uma notícia da época, tá certo? Então, percebam que eu posso também noticiar algo que ainda vai acontecer. Acredito que vocês têm um Instagram e tem muitas páginas no Instagram de eventos. Então, nesses eventos, a gente encontra várias notícias, né? Por exemplo, eventos que vão ocorrer em Fortaleza no fim de semana. Aí a gente encontra lá várias notícias do que é que vai acontecer, onde, quando, o horário, tá certo? Então, percebam que a notícia também pode... eu posso encontrar notícias sobre algo que ainda vai acontecer, mas é um que ainda vai acontecer
presente, né? Não é algo muito distante, tá certo? Aí aqui a gente tem mais informações, né, detalhadas sobre o evento, né? Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, nas mesmas regiões da cidade, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Então, ok, gente, eu não coloquei aqui um exemplo de uma notícia de algo que já aconteceu, mas acredito que alguns de vocês assistam o jornal, né, o Jornal da Manhã, cedinho, o Jornal do Meio-Dia, o Jornal da Noite, e ali a gente tem vários exemplos de notícias de algo que já aconteceu. Como eu já falei para vocês, é muito comum, a gente vai encontrar nesses noticiários da televisão coisas que já aconteceram, né? Aconteceram no dia anterior, que aconteceu pela manhã, e também a gente vai encontrar notícias de algo que vai acontecer no dia seguinte, durante a semana. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido isso, tá certo? Eu preparei aqui um exercício com 3 questões. Pausem o vídeo, pausem a aula e tentem resolver essas 3 questões para ver se vocês compreenderam o gênero notícia. A primeira, qual o objetivo principal do gênero textual notícia? 2, a notícia é encontrada geralmente em que suportes? E 3, aponte as principais características do gênero textual notícia. Vamos lá fazer? Bom, espero que vocês tenham pausado o vídeo, tenham tentado fazer. E tá aqui o gabarito, tá certo? A primeira, qual o objetivo principal do gênero textual notícia? É informar o leitor sobre um acontecimento, ok? Seja aquele acontecimento que já passou, né, que está acontecendo ou que vai acontecer. Entenderam isso, né? 2, a notícia é encontrada geralmente em que suportes? O suporte determina o meio, né? É o veículo da comunicação. Então, quando eu falo em que suportes, né? É o que, gente? São os meios de comunicação para informar os leitores, os jornais, as revistas, o rádio, a televisão, a internet. Então, esses são os suportes, né? Em que a notícia ela é encontrada, né? Que são meios em que a gente encontra as notícias, tá certo? E, por fim, a terceira, aponte as principais características do gênero textual notícia. A notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo. Falei para vocês, né, que é um texto impessoal, ok? Além disso, apresenta um acontecimento real cuja linguagem é clara e formal. Eu espero que vocês tenham compreendido, gente. Até a próxima aula. Uma excelente noite e tchau, tchau. Qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Abraço.